Olá pessoal, meu nome é Luhanda, sou médica cardiologista aqui do Encore, uma das editoras do Triple I, e hoje nós vamos dar sequência à nossa série de fundamentos em coronariopatias crônicas, com um tema extremamente relevante, que é a fisiopatologia da aterosclerose coronária. Bom, pessoal, o conceito contemporâneo de aterosclerose fala que ela é uma doença inflamatória crônica imunomediada, cujo grande maestro é o LDL colesterol. Ela é uma doença sistêmica, mas tem predileção por algumas áreas, que são as áreas de bifurcação do vaso, nas quais há uma baixa tensão de cisalhamento e um fluxo sanguíneo não laminar. E isso explica bastante coisa da fisiopatologia e das manifestações clínicas da doença. Bom, pessoal, com relação às fases da aterosclerose, a gente vai falar da aterogênese propriamente dita, passando para a estabilização da placa, então formação de uma placa de ateroma, denominando uma doença coronária crônica e estável, até a instabilização da placa, podendo levar a um evento agudo isquêmico. Com relação aos fatores de risco, nós temos os fatores de risco clássicos, são aqueles mais conhecidos, hipertensão, dislipidemia, diabetes, e aqueles não clássicos com destaque a obesidade, né? Hoje a gente sabe que a obesidade, ela cursa com um processo inflamatório crônico que pode levar à aterosclerose. A gente tem também as doenças autoimunes, as doenças inflamatórias, e o ateroma, ele vai se formar por uma combinação de todos esses fatores. Então, fatores adquiridos, como por exemplo o tabagismo, né? O estilo de vida não saudável, o sedentarismo, associado a fatores genéticos. Então, em muitos pacientes que têm hipercolesterolemia familiar, ou mesmo não chega a fechar critério para hipercol familiar, mas tem lá uma mutação gênica a nível de receptores e vão ser predispostos de forma genética a desenvolverem a aterosclerose, né? A gente tem como lesões precursoras, né, como mecanismos precursores, a lesão endotelial e a entrada de LDL colesterol na célula. Bom, pessoal, chegando na aterogênese, a gente vai dividir ela em duas fases principais, de forma didática, tá? Mas é um contínuo de processo inflamatório, desde o início da aterogênese até o paciente experimentar uma síndrome coronariana aguda, por exemplo, tá? Então, no comecinho, o que a gente tem? Lesão endotelial, né? Super importante, né? Dos principais fatores para o desencadeamento da aterogênese, acúmulo de LDL colesterol, e aqui eu chamo a atenção, né, que a entrada de LDL colesterol na célula é uma condição sine qua non para a ocorrência de aterosclerose, tá? A oxidação dessas partículas de LDL por espécies reativas de oxigênio. Na sequência, a gente vai ter toda aquela fase de imunidade inata, então recrutamento, rolamento dos leucócitos, a progressão da placa, né, que a gente já entra numa fase de resposta imune adaptativa e então, né, damos sequência à progressão. Então, a gente vai para a progressão dessa aterosclerose. Na progressão, pessoal, antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de trazer um conceito importante, que é o conceito de que a aterosclerose é uma doença extremamente imprevisível. Sendo assim, a gente pode ter, né, vários caminhos. Então, o paciente com aterosclerose, ele pode ter uma placa, né, uma aterosclerose incipiente. Essa aterosclerose, ela pode evoluir, não é muito comum, mas pode. A gente pode ter um paciente que vai progredir, então vai ter lá, né, doenças multiarteriais, com comprometimento de tronco, com necessidade de revascularização adicional, ao passo que outros ficam em tratamento clínico muito bem obrigado, tem uma anatomia menos complexa. A gente tem aqueles pacientes que vão experimentar uma síndrome coronariana aguda. E o que a gente entende de tudo isso? Que sendo um processo completamente imprevisível, dá origem a uma doença, quando a gente fala de coronária, completamente heterogênea. A gente sabe que a doença coronariana, ela é heterogênea tanto na sua manifestação clínica quanto na manifestação anatômica. E isso vai determinar bastante coisa com relação ao tratamento. Bom, pessoal, entramos então na aterogênese. Eu separei didaticamente para vocês em duas etapas, que é uma fase mais inicial e a fase de progressão, tá? A fase mais inicial inclui, né, triggers, né? O que pode desencadear a aterosclerose? Hoje a gente sabe, né, que pacientes que experimentam síndrome coronariana aguda, que tem uma DAC multiarterial lá com seus 60 anos, já começaram o processo de aterogênese por volta dos 8 anos de idade. Lesão endotelial, né, é um dos mecanismos principais da fisiopatologia, e na sequência a gente tem a entrada de LDL no endotélio, na camada íntima, que é de fato uma condição sine qua non
para que a aterogênese ocorra, tá? A gente vai ter diversos, né, eventos decorrentes disso e a gente passa, então, para a progressão da doença. Antes da gente começar a falar sobre progressão da doença, eu gostaria de trazer um conceito importante, que é o de que a aterosclerose é uma doença extremamente imprevisível. Sendo imprevisível, ela vai dar origem, né, quando a gente fala de coronária, a uma doença que é também heterogênea, tanto na sua manifestação clínica quanto na sua manifestação, no seu espectro anatômico, né? Então, vamos entender melhor isso. Então, o que acontece? Um paciente que tem aterosclerose, ele tem vários caminhos a seguir. Ele pode ter uma aterosclerose incipiente, ter suas placas lá, muito bem, obrigado. Ele pode evoluir doença, progredir, né, que é o que a gente vai falar aqui na aula. Então, ele pode ter uma doença tanto uniarterial, multiarterial, com angina, sem angina, mas uma placa estável. Esse paciente pode passar para o capítulo de síndrome coronariana aguda, e ali ele pode, algumas vezes, né, a gente tem casos fatais, outras o paciente fica com disfunção, sem disfunção, então cria-se ali um espectro bastante heterogêneo, né? Então, a gente entra na progressão, a gente vai falar sobre a formação das células espumosas, e a estria gordurosa, que é a lesão precursora da aterosclerose, a ativação de citoquinas inflamatórias, todo esse processo de imunidade adaptativa até a formação da capa fibrosa. Bom, pessoal, eu trago aqui para vocês uma ilustração acerca das camadas da artéria, tá? Eu acho importante a gente entender o que é normal para a gente entender o que está lesado, o que está disfuncionante, tá? Então, temos aqui a camada mais íntima, que é a túnica íntima, né? Na qual repousam as células endoteliais e o espaço subendotelial, onde de fato vai ocorrer todo o processo de aterosclerose, aqui no centro lumen. A gente tem a camada média com as células musculares lisas e a camada mais externa, que é a túnica adventícia, né? Ambas, né, todas essas camadas são separadas por uma lâmina elástica interna que separa a íntima da média, a média da adventícia, uma lâmina elástica externa. Por que isso é importante, né? Porque a placa, ela pode crescer tanto para o interior do lúmen, enquanto ela pode crescer para fora, né? E aí é difícil a gente ver um paciente que tem aterosclerose, mas a gente não consegue identificar as estenoses tão bem pela luminografia, então a gente tem esse crescimento para fora até onde a lâmina elástica externa permitir, tá? Aqui à esquerda, né, a gente tem uma ilustração mais pormenorizada acerca de algumas estruturas, então a gente tem os vasovasórios, então sim, a gente tem a influência do sistema nervoso nas células musculares lisas, né, controlando todo o tônus dela e todas as substâncias que a gente falou aqui, todas as unidades que a gente falou aqui dessa figura, né, íntima, média, adventícia. Bom, pessoal, eu falei para vocês que a lesão endotelial é extremamente importante para o desencadeamento da aterogênese, né? Então, é importante a gente entender como que funciona o endotélio íntegro sem lesão e o endotélio que tem lesão, né? Então, à esquerda, a gente tem aqui um ambiente anti-inflamatório, no qual não há lesão endotelial. Então, predomina processos anti-inflamatórios, vasodilatação, antiaterosclerótico, né? Antitrombótico. Então, o que acontece aqui? Maior produção de óxido nítrico, plaquetas no seu estado de repouso, né? L-arginina, produção de óxido nítrico, tamponamento das espécies reativas de oxigênio que são produzidas pelo nosso organismo. Esse óxido nítrico age nas células musculares lisas, propiciando dilatação do vaso, né? O sangue flui melhor. Quando a gente vai para esse lado, para essa parte esquerda da figura, a gente tem um ambiente no qual há lesão endotelial. Portanto, um ambiente pró-inflamatório, pró-trombótico e pró-aterogênico, né? No qual há um predomínio na produção de espécies reativas de oxigênio, uma menor produção de óxido nítrico, maior produção de substâncias vasoconstritoras como a endotelina. Então, o vaso ele tende a estar mais contraído, a ter espasmo. As plaquetas estão no seu estado mais ativado, produz tromboxane A2. A gente tem a expressão de moléculas de adesão, né, que vão desencadear todo o processo inflamatório da aterogênese. Essa figura vai mostrar, né, para vocês exatamente todo o processo aterosclerótico inicial, tá? Então, falei para vocês, condição sine qua non para a ocorrência da aterogênese, entrada de LDL colesterol no espaço endotelial, na íntima. Não é comum a gente ter isso, não é para ter LDL na íntima, tá? Então, encarem isso como sendo um corpo estranho, um antígeno, tá? Então, o LDL ele pode entrar de diversas formas.
três principais. Uma delas é através da ligação aos seus receptores de superfície. Isso explica bastante coisa quando, por exemplo, um paciente não tem um LDL tão elevado, mas ele tem aterosclerose. Provavelmente ele tem uma mutação a nível de receptor. Pode entrar por conta da lesão endotelial, como eu falei para vocês, que vai aumentar a permeabilidade ao LDL e colesterol, e ele pode entrar num endotélio que está completamente denudado. O que é isso? É aquele paciente que está exposto a fator de risco por muitos anos e ele perdeu completamente a função do endotélio. Então, pouco LDL vai entrar e vai causar aterosclerose. Uma vez que ele entra, né, se a gente está num ambiente inflamatório, a gente vai ter a oxidação desse LDL pelas partículas, pelas espécies reativas de oxigênio, tá? Esse LDL, todo esse processo vai desencadear a quimiotaxia de células inflamatórias, então leucócitos são atraídos para a superfície do vaso, tá? A gente tem, portanto, o monócito com todas as suas fases, né? O recrutamento, então a gente tem rolamento, adesão, migração. Todo esse processo leva ao aumento da expressão de moléculas de adesão, tá? Por quê? Porque o endotélio, ele estava quietinho na dele. A partir do momento que a gente tem entrada de LDL e todo esse processo de estresse oxidativo, a gente vai ter aqui o endotélio que vai produzir essas substâncias que vão facilitar o recrutamento dos leucócitos. Uma vez que o monócito entra na célula, ele sofre diferenciação, ele se transforma em macrófago, tá? E aí ele vai fagocitar as partículas de LDL oxidadas. E atenção para isso, tem que estar oxidado para ele conseguir fagocitar. Porque se não tiver oxidado, o LDL sai da célula, tá? Um dado importante. A partir desse momento, ele vai formar células espumosas. Então, o que é célula espumosa? É macrófago que fagocitou LDL oxidado, tá? Nesse estágio, isso vai acontecendo inúmeras vezes até que forma-se a estria gordurosa, que de fato é a lesão precursora da aterosclerose. E nesse momento a gente já está tendo um ambiente extremamente inflamatório. Então, várias substâncias estão sendo liberadas, além de tudo isso que eu falei aqui, a gente vai falar mais adiante, mas a gente também vai ter interação com os linfócitos. Mostro para vocês, né, a figura de uma lesão precursora, né, o que a gente chama de aterosclerose incipiente. Aqui a gente tem o núcleo lipídio e aqui a gente já tem um espessamento da íntima. Então, já começou aqui a formação da aterosclerose, o que a gente chama de estria gordurosa. E aí a gente vai para a fase 2, que é a progressão do ateroma, que a gente já está entendendo que aquele cara não é o cara que vai involuir a aterosclerose, é o cara que vai progredir com a aterosclerose, tá? E o que a gente tem nesse ambiente? Assim como os leucócitos interagem com a íntima, os linfócitos também interagem e a gente entra na fase de imunidade adaptativa, tá? Então, o que acontece aqui? A gente tem células apresentadoras de antígeno, como eu falei, o LDL, não é comum que o LDL esteja na íntima das artérias, então células dendríticas, macrófagos vão apresentar essas partículas de LDL e colesterol oxidado para os linfócitos, né? E se o paciente estiver inflamado, um paciente sedentário, né, com todos os seus fatores proterogênicos ativados, a gente vai ter a ativação de uma resposta via TH1, tá? Na qual a liberação de interleucina 1, interferon gama e TNF-alfa, que são os principais marcadores da inflamação e da aterogênese, tá? Se a gente tem o oposto, então, um paciente que tá lá fazendo atividade física, usando estatina, controlando o fator de risco, a gente vai para a ativação da resposta TH2, que vai liberar citoquinas anti-inflamatórias. A gente tem o que a gente chama de células Tregs, né? São células linfócitos que são protetores. Só que quando a gente está num processo de heterogênese desencadeado, é muito difícil que isso consiga reverter o processo, não dá conta, tá? E uma coisa interessante é que as estatinas, elas estimulam exatamente essa resposta aqui, que é a resposta do linfócito TH2, tá? Que é o efeito pleiotrópico que a gente tanto fala. Progredindo mais um pouco, a gente fala de placa estável, né? Por que a lesão, né, tem lá um colo lipídico e uma placa estável? Como que isso acontece? Bom, pessoal, a partir do momento que os linfócitos chegam na célula, eles começam a liberar uma série de substâncias, né? Que são as substâncias que vão levar a migração das células musculares lisas da camada média para a camada íntima. Lembra que ela fica
na camada média, mas no processo de aterosclerose ela vai sofrer essa migração, né? São os fatores de crescimento. A partir do momento que ela sofre essa migração, as células musculares lisas, elas têm bastante plasticidade. Então, elas deixam de produzir, né, fundamentalmente fibras elásticas, né, que confere ali, né, a dilatação da célula e passam para um perfil mais proliferativo, né? E aí é que está o problema. Problema, mas também solução, porque são elas que vão sintetizar, vão liberar colágeno, elastina, para formar a carapaça fibrosa que a gente quer que esteja bem rígida e estável, né? Então, é isso que acontece. Mas ela também vai propiciar a evolução da aterosclerose, contribuindo para a formação de um ateroma maduro, tá bom? Bom, esse ateroma, então, ele vai progredindo. Existe um processo natural de apoptose de algumas células dendríticas, macrófagos, algumas células musculares lisas, e tudo isso é foco de inflamação, né? Então, tudo isso pode levar à liberação de uma série de citoquinas inflamatórias, como, por exemplo, todas aquelas que eu falei. Interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, e a gente pode ter a produção de metaloproteinases, né, que são substâncias, né, que são liberadas tanto pelos macrófagos ativados, quanto por todas essas outras células que eu falei, e que podem levar à degradação do colágeno e enfraquecimento da carapaça fibrosa. E aí o paciente fica, portanto, com uma placa que é vulnerável, ainda não está estável, mas pode instabilizar, tem um potencial muito maior. Mostro para vocês aqui uma foto, né, de um ateroma maduro, que dá para ver direitinho, né, o core lipídico. E aqui, pessoal, uma ilustração que mostra toda aquela atividade que eu falei anteriormente, né? Então, a gente tem aqui a carapaça fibrosa, né, externamente, a gente tem core lipídio, todas as células inflamatórias. Lembrando que macrófago e toda aquela inflamação margeia a placa, tá? Eu gosto bastante dessa figura, que é uma figura do Peter Lieb, que é um dos caras mais estudiosos em termos de processos iniciais da aterosclerose, porque ela resume a nossa aula, né? Então, aqui a gente tem uma artéria normal, com todas aquelas camadas que eu falei, né? E aí o ateroma, a gente tem um ateroma precoce, uma placa estável, com um core lipídico menor e uma capa fibrosa espessa, tá? Ao passo que a gente pode ter o quê? Instabilidade de placa. Vocês veem? Conseguem ver a diferença desse ateroma para esse ateroma? Então, essa placa é uma placa vulnerável, né? A gente tem um core lipídio mais abundante, então, portanto, um processo inflamatório mais ativo. Lembrando que todas aquelas células, né, macrófagos, eles margeiam aqui, né, essa capa fibrosa, e aí ela tem uma capa fibrosa bem fininha que pode romper ou erodir. Se ela rompe, sofre erosão está mais relacionada a infarto sem supra, ou angina instável. E a rotura está mais relacionada ao supra-DST, que é a oclusão total, porque daí a gente tem exposição de todo aquele material trombogênico inflamatório, né, formando um trombo subjacente, né? Isso acontece principalmente porque quando a gente expõe esse núcleo lipídico, a gente tem a liberação do fator tecidual e ele é a chave para ativação de todo o processo de formação dos trombos. E aí a gente consegue entender por que um paciente com DAC crônica é diferente de um paciente com DAC aguda, né? A gente tem um paciente estável, esse paciente aqui é aquele que está no consultório, no ambulatório aqui da coronária, cuja mortalidade é em torno de 2,4, 2,8, podendo passar, né, dos 3%, quando a gente faz lá os exames de estratificação, e a gente vê, esse paciente é um paciente de maior risco, tem mais que 3% de mortalidade ao ano, né? Mas a gente pode ter aí a síndrome coronariana aguda. Então, esse mesmo paciente pode instabilizar a placa e ele passa de uma mortalidade de, no máximo, acima de 3% ali, 3, 4, para mais que 50% de mortalidade. Esse é o cara que chega na emergência, é o cara que vai para UCO em choque cardiogênico. Aqui eu mostro para vocês a estrutura de uma placa vulnerável e uma placa estável, né? Então, a gente tem aqui uma placa, à direita uma placa estável, né? Vou frisar bastante isso,
centro lipídico menor, com uma capa mais espessa. Às vezes a gente tem até uma redução luminal importante, mas a capa é bem espessa, então é difícil ela romper e levar a um evento isquêmico agudo. Ao passo que as placas vulneráveis, aqui eu não estou falando que o paciente já está na síndrome coronariana aguda. A gente tem um paciente que tem uma placa vulnerável a sofrer rotura, vulnerável a sofrer erosão. Então, a gente tem um núcleo lipídio mais abundante, portanto, mais inflamado e uma capa fibrosa mais fina, tá? Essas são as características que eu coloquei aqui ao lado, né? E com certeza a gente vai ter uma alta densidade de macrófagos, mostrando que a inflamação ela está presente em todas as fases da aterogênese. Com relação aos fatores de risco para instabilização, né? Todo mundo quer saber, todo mundo gostaria de saber num paciente crônico quando que essa placa vai estabilizar. A gente tem até alguns preditores, tanto por AIVOS quanto por tomografia de coerência óptica e até mesmo por angiotomo de coronárias. Mas é muito difícil a gente conseguir identificar aquele que de fato vai ter um evento agudo e quando que ele vai ter esse evento agudo. A gente sabe que ele tem uma predisposição a isso, né? E aí, quais são os fatores de risco para esse paciente? Clinicamente, você saber que esse paciente pode ter uma instabilização de placa, né? É um paciente que pode ter uma placa vulnerável. Paciente inflamado, né? Um paciente que está com a sua dislipidemia, com seus fatores de risco descontrolados e estresse mecânico também. Então, hipertensão também pode levar a instabilização de placa, tá? Tanto por aumento da força de desalhamento quanto diminuição da força de desalhamento. E aí a gente entra também no contexto importante, né? Que a gente tem em alguns trabalhos citando que porque a gente fala muito que DAC crônica independente do grau de obstrução, se a gente tem uma placa estável, ok. Mas a gente sabe que quanto maior, né, o grau de obstrução, maior é o estresse mecânico nessa placa e a chance dele sofrer uma rotura ou uma erosão e instabilizar. Aqui eu mostro para vocês os mecanismos de instabilidade. A gente tem vários, mas dois são principais, que é a erosão e a ruptura da placa. E a gente tem fatores, né, que vão levar a esses processos. Tem hemorragia intraplaca também, que muitos estudiosos dizem que ela é, na verdade, consequência de uma pequena erosão, e aí entra o sangue dentro da placa, e isso vai levar a uma ativação dos processos de inflamatórios, produção de metaloproteinase, e posteriormente a ruptura ou a erosão mais acentuada da placa, tá? E aí eu trago o destaque que é a disfunção endotelial. Então, todos os fatores de risco que eu citei, eles vão levar à disfunção endotelial. Quando mais disfunção, mais inflamação, mais fina essa placa vai ser, mais ela tem tendência a romper, erodir e instabilizar. Após o paciente ter rotura ou erosão, então já estou falando de um paciente que está com uma síndrome coronariana aguda, tá? Não está sob risco, não está no teu ambulatório, ele já está agudo. A gente vai ter a exposição de material trombogênico, que é todo aquele core lipídico que eu falei. Aí a gente tem ativação plaquetária, adesão plaquetária, ativação de todos aqueles fatores de von Willebrand, agregação, ativação da cascata de coagulação e formação de um trombo sobrejacente àquela placa de ateroma, que algumas vezes nem é tão grande assim, né? Algumas vezes a gente tem ali, paciente com 50% de lesão, a gente mantém tratamento clínico, o paciente não adere às mudanças de estilo de vida propostas, não controla LDL, e ele instabiliza a placa, ele fala, mas doutora, 1 ano atrás eu tinha 50% de lesão, como que eu fui infartar, né? Tá aí a explicação. Aqui eu mostro para vocês uma imagem bem bonita, que é de uma tomografia de coerência óptica, mostrando aqui a ruptura da placa e a formação do trombo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês estudem esse tema mais a fundo. É um tema extremamente importante e está muito em alta, haja vista todas as novas terapias que nós estamos tendo, tanto do ponto de vista intervencionista, quanto do ponto de vista medicamentoso, e as novas evidências de que mudança de estilo de vida, exercício físico, atenua o processo de aterosclerose. Obrigada.